Shalom, Shavatov, boa tarde. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana. Nós estamos então iniciando uma nova semana e reiniciando os nossos estudos da Torá. Louvamos a Hashem que hoje nós estamos no dia 1º de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 23 de Av, do ano 5781, a contar da criação. Estamos 329 dias deste ano e, portanto, nós estamos aí dentro das nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração e o líder, da nossa geração também. E as suas gotas de sabedoria são exatamente para que possam nos fortalecer no nosso dia a dia, na nossa jornada monoteísta, cada vez mais preparando o mundo para ser o lar de Deus, abreviando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, para que na sequência da redenção final o mundo seja plenamente estabelecido como a casa de Deus. Aí nós vamos entrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Que Deus é esse que nos mostra verdadeiramente o princípio de todas as coisas, a sua finalidade e o seu resultado final. Por isso, nós somos cada vez mais chamados, exortados, assim como também, é chamada a nossa atenção para aquilo que é real e verdadeiro. Por isso, nesta nova semana, nesse primeiro dia do Shabat e o início da nossa nova Parashá, que hoje nós vamos iniciar a Parashá Re'eh, que é a 47ª Parashá, e vamos aí, pela misericórdia de Hashem, vamos aí ter bastantes assuntos, novos para podermos estar lendo, ouvindo e estudando. Que nós sejamos aí cada vez mais elevados, às posições mais elevadas, para que mais e mais possamos estar próximo do nosso Deus. Ok? Vamos à nossa gota de sabedoria? O nosso Rebbe Menachem Mendel assim fala conosco. Com mais de 1.700 anos de antecipação, o autor do Zohar previu uma revolução na ciência que ocorreria por volta dos anos de 1840. Lá ele descreve as fontes de sabedoria irrompendo do solo e inundando a terra. Tudo como preparação para uma era em que o mundo está cheio de sabedoria e conhecimento da unicidade de seu Criador. Disso concluímos, diz o nosso Rebbe, que o verdadeiro propósito de toda a tecnologia e da ciência moderna não é nem comodidade nem poder, mas ser um meio para a descoberta da divindade dentro do mundo físico. Nós estamos dentro do grupo de 7 ensinamentos que tem como título Ciência e Tecnologia. E nessa gota de sabedoria de hoje, o nosso Rebbe, ele nos fala sobre o autor do Zohar, que há mais de 1.700 anos ele já tinha previsto, com antecipação, obviamente, de uma revolução na ciência e na tecnologia. E dentro desse escopo, descreve as fontes da sabedoria irrompendo do solo e inundando a terra. Tudo como preparação para uma era em que o mundo estará cheio de sabedoria e conhecimento da unicidade de Deus. De fato, as ciências e as tecnologias estão se multiplicando cada vez mais. A partir de 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel, Eretz Israel, a terra de Israel, ela foi restituída ao povo judeu,
nós pudemos contemplar mais do que nunca na era moderna, de fato, nós pudemos contemplar até aqui a ciência e a tecnologia, o seu desenvolvimento, a sua prosperidade. Por isso o Rebbe já falava décadas de 60 a 90, ele falava que nós precisamos aprender e saber usar a ciência e a tecnologia exatamente em benefício da nossa missão. A nossa missão suprema é transformar o mundo para ser o lar de Deus, entre as nações, com a orientação rabínica, e por estarmos de fato entre as nações, nós precisamos aí estarmos de fato cumprindo com a nossa missão suprema, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. E dentro desse sentido, nós temos então, de fato, fazer com que a unidade e a unicidade de Hashem, ela seja cada vez mais divulgada. E a partir de 14 de maio de 1948, ciência e tecnologia, o seu desenvolvimento de forma fantástica tem sido realidade até aqui. Então, por isso, o nosso Rebbe diz que concluímos que o verdadeiro propósito de toda a tecnologia e da ciência moderna não é sermos cômodos ou questão de poder, mas sim um meio para a descoberta da divindade dentro do mundo físico. Por isso, quando Moshe ele subiu com as segundas 2 tábuas ao Monte Sinai, ali estava Moshe representando toda a humanidade, num trabalho elevado junto a Deus. E Deus, a sabedoria que vem de cima, Moshe, a sabedoria que vem de baixo, do solo, deste mundo físico. Então, em fusão, em harmonia, em comunhão, fazendo com que haja equilíbrio em todo o universo. Por isso, amados, nós precisamos colaborar cada vez mais para esse equilíbrio em todo o universo. O mundo espiritual e o mundo físico andando em harmonia. Por isso, vamos cada vez mais colocarmos ciência e tecnologia a serviço de Hashem. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos iniciando então a nossa 47ª Parashá, Re'eh, que significa vejam, no capítulo 11, verso 26 de Deuteronômio, até o capítulo 16 e o verso 17. Estaremos aí então nesta semana, pela graça bendita de Hashem. Se Mashiach não se revelar nesta semana, então nós chegaremos no próximo Shabat estudando 126 versículos. E aí nós estaremos então completando 5.326 versículos lidos, ouvidos e estudados dentro desse ciclo 5.781. Graças damos ao soberano dos mundos, ao único Criador, único Deus, ao nosso único Deus e Salvador. A Ele toda a nossa gratidão por podermos chegar de fato até aqui. E isso nos dá realmente forças para que nós possamos seguir em frente na nossa jornada, né? Como vimos aí em Parashiot anteriores, porções anteriores, né? Aquele que está realmente na soberania do universo é aquele que toma nossa frente como um fogo devorador para que os nossos caminhos sejam aplainados, para que nós possamos, de fato, seguir em frente e não venhamos desanimar, não venhamos parar e muito menos voltar atrás, mas que nós sejamos focados, em frente, em marcha, avante, levando a unidade e a unicidade de Hashem. Ok? Vamos lá. Estamos aí com José Hélio Tavares, da região de Silveiras, aqui interior de São Paulo, a Luciana Rodrigues, também aqui de Marília, nossa região de Bauru,
a Cibele, lá da Espanha não, de Portugal, já estou trocando você de país, Cibele, lá de Portugal, a Carla de Costa, lá de Barra Velha, Santa Catarina. Estamos aí também com o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Estamos aí, quem mais está chegando? Vamos ver aqui a Janete Severiano dos Santos, lá de Buritis, Rondônia. Baruch Hashem. Tá vendo só, Janete, como que a tecnologia e a ciência faz com que o mundo fique pequeno, né? Lá no extremo, praticamente extremo norte, né, do Brasil. Estamos aí juntos em À Tarde com a Torá. A Malu, do Distrito Federal, também, Baruch Hashem. Quem mais aí? Dá um shalom, que vai chegando. Nós estamos na nossa 47ª Parashá, Re'e, que significa ver, ou vejam, né? Adão Faustino da Costa, região Nordeste, é isso, Adão Faustino? Cida Ferreira, né? Baruch Hashem. E a nossa Parashá, ela nos fala sobre ver. E os nossos sábios nos falam que, conforme já nós estudamos nas duas porções anteriores da nossa Torá, Moisés pediu a Deus que deixasse o povo judeu perceber a divindade como ele percebia, com a mesma clareza direta, associado à visão. Então Moshe ele pediu a Deus para que ele pudesse realmente permitir que o povo pudesse ver como ele via a própria divindade. A geração da conquista, né, a geração que vai entrar na Terra Prometida, portanto, e todas as gerações subsequentes até a redenção final com Mashiach, não seria capaz de perceber a divindade indiretamente à maneira da audição. Por que então Moshe começa a próxima parte de seu discurso dizendo ao povo que veja? Então, a geração da conquista e automaticamente todas as gerações subsequentes até a redenção final com Mashiach, só seria capaz, né? Ou seja, toda esta geração, só somos capazes, seremos capazes de podermos realmente perceber a divindade indiretamente à maneira da audição, ou seja, ouvir, escutando a voz de Deus, né? Por isso que o estudo da Torá é, de fato, a forma que nós ouvimos, escutamos a voz de Deus falando conosco através da Torá. E dessa forma, então, Moshe ele começa essa Parashá, Re'e, falando vê. Então, os nossos sábios dizem que o pedido de Moshe, Deus negou para que o povo pudesse não ver, né, a Deus, mas sim pudesse perceber a divindade de forma indireta através da audição. Então, como Deus negou esse pedido de Moshe e manteve o povo no nível da audição por causa das vantagens que ela apresenta sobre a visão. Quando a pessoa tem de criar e preservar a consciência divina, lutando contra o rumor do mundo material, a sua percepção se torna infinitamente mais profunda do que poderia ser caso se baseasse unicamente em uma revelação direta, porém externa, porque a visão ela está ligada com a questão externa. Eu vejo, então você está vendo algo, então você está vendo externamente. Quando você ouve, você precisa colocar as suas faculdades de criar, de preservar, de manter a consciência divina em conexão com Deus. Então, a audição, ouvir, escutando a voz de Deus,
ela faz com que você volte-se mais intimamente para si mesmo e de forma espiritual você se eleva mais à presença divina e você vai mantendo no seu dia a dia a consciência divina, a consciência de Deus. E nessa forma você vai vencendo diariamente, exatamente, entre aspas, esse rumor que se refere do mundo material, que quer tirar realmente a sua conexão com Deus. Então, o mundo físico que nós vivemos, nós vemos, e então é uma questão exterior. Então você vê, você apalpa, então você sente, enquanto que você ouvir, escutando a voz de Deus, isso apura a sua audição, né? Então, nós no nosso dia a dia, nós precisamos fortalecer este ouvir Deus, escutando Deus, né? Então, ouvir não pode ficar nessa fase, ouvir, mas ouvir escutando Deus, então você se conecta com Deus. E isso é o que o quinto livro da Torá, Deuteronômio, Devarim, traz para nós o tema central de todo o livro, que é exatamente Teshuvá, conexão com Deus, retorno a Deus. E aí, de fato, não resta dúvida que a nossa audição ela é bem apurada. E dentro desse aspecto, então, os nossos sábios continuam dizendo que a sua percepção se torna infinitamente mais profunda do que poderia ser caso se baseasse unicamente em uma revelação direta, porém externa. É evidente que o propósito da criação, infundir divindade em todas as camadas da realidade, só pode ser atingido se nossa consciência divina assumir o comando de todas as nossas faculdades mentais e emocionais. Isso, por sua vez, só acontecerá se refinarmos essas faculdades, né, mentais e emocionais, reorientando-as de modo que percam a perspectiva materialista que tem inicialmente. Vamos fazer um paralelo aqui, nisso que nós acabamos de ler, que os nossos sábios nos trazem, para nós procurarmos entender de uma forma melhor, para nós, Bnei Noach, não judeus, entre as nações, que fomos tirados do meio das nações idólatras para assumir uma posição religiosa monoteísta com fundamento judaico, sob orientação rabínica, no nosso caso específico, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a liderança do movimento Bnei Noach Brasil. Então vamos fazer um paralelo aqui para que nós possamos compreender essa dimensão da coisa. Quem é um pouco mais, vamos dizer assim, quem tem um pouco mais de idade, né? Lembra quando o rádio era grande, entre aspas, né? Era a grande potência de comunicação? Então, pelo rádio, nós ouvíamos notícias, nós ouvíamos propagandas, nós ouvíamos, né, pelo rádio, né, tinha as novelas pelo rádio, né, e assim sucessivamente. Também, pelo rádio, na sua maior parte, né, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o mundo, na sua maior parte, entre aspas, né, assistiu às guerras ouvindo o rádio, através dos noticiários, né? Então, o que acontecia nessa época, que ainda não tinha televisão, e depois foi aparecendo aos poucos, né? Mas ainda quando o rádio era predominante, o que acontecia quando ouvíamos rádio? O ouvir era escutando. Por quê? Porque quando nós ouvíamos, seja o que fosse anunciado pelo rádio, nós colocávamos as nossas faculdades mentais e emocionais e nós criávamos visões. Através da audição, nós visualizávamos
às situações que nos eram narradas. Depois veio a televisão. Depois que veio a televisão entregou de bandeja tudo pronto. Então, de fato, nós assistíamos, mas não ouvíamos, porque nós víamos e já estava tudo pronto. Então, as nossas faculdades mentais e emocionais, elas tiveram desequilíbrio. O emocional ficou mais forte e o mental ficou mais devagar. Por quê? Porque se habilitou na preguiça de ver tudo pronto. E as emoções se tornaram mais fortes, né? E aí então as faculdades mentais e emocionais, elas perderam a sua perspectiva realmente de poder dominar o materialismo, né? E o seu poder. E então a geração após TV tornou-se uma geração mais desequilibrada emocionalmente e mentalmente. As emoções predominaram e o poder da mente se tornou mais inferior, mais secular. Por isso que o Rebbe fala que a ciência e a tecnologia, elas precisam estar a serviço do conhecimento de Deus, para expandir o conhecimento de Deus. Aí as faculdades mentais e emocionais, elas tomam o seu retorno ao seu equilíbrio e vai preparando o mundo, de fato, para a redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, dentro desse aspecto aqui, é exatamente o que Moshe está trazendo para nós. Que nós precisamos apurar a nossa audição para que nós possamos ver. Por isso que as duas porções anteriores, ela está mais conectada à questão do ouvir. E agora, quando nós entramos na Parashá Re'eh, ou seja, vê, então agora Moshe está dizendo, vê. Por quê? Porque a sua audição é para estar mais apurada. As suas faculdades mentais e emocionais é para estar em equilíbrio. E dentro deste ouvir, escutar a voz de Deus, então agora Moshe diz, vê. E isso que é de fato sublime, porque você sai de um patamar para subir para outro nível mais elevado. Então, vê. E isso faz com que, de fato, né, as suas emoções e mente no equilíbrio possam ouvir, escutando a voz de Deus e ver, olhando para Deus. Conexão, techuvá, retorno a Deus, para que a nossa emuná, a nossa confiança em Deus, seja cada vez mais fortalecida. Continuando, a introdução que os nossos sábios trazem para a nossa 47ª porção, argumentamos ainda que o pedido de Moshe, na verdade, foi atendido em um nível sutil e sublime. Todos nós possuímos, no mais íntimo do nosso ser, no âmago da nossa psique, onde está a nossa alma, a convicção inabalável que vemos Deus. Normalmente nós usamos essa expressão, né? Vemos Deus, né? Vemos Deus nisto, naquilo, nessa situação, naquela situação, nessa salvação que Deus operou na minha vida de um grande perigo, uma vitória que eu conquistei profissionalmente, familiar, uma cura, ou algo semelhante. Eu vejo Deus. Por quê? Porque você está com a sua audição apurada, está em conexão com Deus, a sua mente e as suas emoções, elas estão em equilíbrio, em harmonia, estão em comunhão, em fusão. Então, eu vejo Deus. Por isso que quando falamos Deus é tudo, tudo é Deus, nós devidamente apurados, nós podemos ver Deus.
E dessa forma, então, vemos a divindade. Ancorados na marca deixada por essa visão, em nossa percepção da realidade, podemos vencer o clamor do materialismo, que ameaça confundir-nos, né? Então, aqui Moshe, né, segundo os nossos sábios, né, com o ensinamento de Moshe, mostra aquela realidade. O materialismo, como vimos na porção anterior, leva-nos, se nós formos dominados pelo espírito materialista do mundo físico, do mundo de Asiá, que é esse mundo inferior que nós habitamos, nós somos dominados por esse materialismo, então nós nos embriagamos com o materialismo. E isso traz exatamente o quê? Desequilíbrio de audição, desequilíbrio da visão, desequilíbrio da nossa psique. Então a nossa mente, as nossas emoções, elas entram em desequilíbrio, ficamos embriagados e aí nós confundimos as coisas. Então, aqui os nossos sábios falam que nessa conexão com Deus, nesta questão entre aspas, vemos a divindade, vemos Deus, nós então realmente temos uma percepção apurada, elevada, sublime, e não somos dominados pela materialidade do mundo, o materialismo, e assim nós não nos embriagamos com o materialismo e esquecemos de Deus. Além disso, a consequência, né, de conseguirmos ouvir a divindade, contemplar a realidade de Deus e meditar sobre ela com profundidade suficiente para afetar e refinar as nossas faculdades cognitivas e emocionais, é que a visão subliminar em nós implantada por Deus, graças à prece de Moshe, assoma a nossa consciência. Nossa percepção obscurecida da verdade, ela é então purificada por nossos árduos esforços para obter esclarecimento, a ponto de nossa mente, nosso coração, emoções, né? É isso que fala faculdades cognitivas, né? Nossa mente e nosso coração, as emocionais, se tornarem transparentes ao nosso cerne de iluminação divina. Vemos a divindade com a mesma percepção cristalina da geração do deserto, que viveu a revelação divina direta. Contudo, temos a vantagem de tal, entre aspas, visão, estar sobreposta à sólida convicção interna, resultante do trabalho metódico de refinamento de nossas faculdades conscientes que empreendemos sozinhos, a qual lhe dá sustentação. Portanto, depois de nos ordenar que ouçamos, o pastor fiel Moshe diz: vê, veja a divindade. Dentro dessa questão aqui que os nossos sábios trazem, fala que de uma certa forma nós temos, né, tanto o nosso irmão mais velho, o povo judeu, como nós, não judeus, Benei Noach, nós temos uma vantagem, por assim dizer, da geração do deserto. Que a geração do deserto, ela teve uma revelação direta, né, com Deus. Eles viram o monte fumegante, eles viram a manifestação de Deus, eles ouviram a voz de Deus. Então eles tiveram uma revelação divina direta. Enquanto que, posterior a esta geração que vai tomar posse da terra prometida e, subsequentemente, todas as demais gerações até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, então estas gerações, elas têm, entre aspas, uma certa vantagem, né, no bom sentido, em hipótese nenhuma menosprezando a geração do deserto, nem que a que tomou posse da terra prometida, mas uma
numa linguagem para nós podermos entender essa realidade. Enquanto a geração do deserto é a geração que vai tomar posse da terra prometida, teve uma revelação divina mais direta, porque eles viram o Monte Fumegante e todas as manifestações de Deus ali no Monte Sinai. Eles ouviram Deus, então foi uma manifestação divina direta, ok? Enquanto que posteriormente as gerações subsequentes a que tomou posse da terra prometida, agora, como nós vimos nas duas porções anteriores, em que Moshe vem tocando em ouvir, ver, ouvir Deus, escutando Deus, ver Deus, né? Olhando para Deus, né? Então, nessa apuração dessas duas porções anteriores, ele fecha o ciclo das duas porções anteriores, falando-nos sobre a audição, o ouvir, apuração, sendo devidamente apurado a audição, ouvir, escutando Deus, isso sendo devidamente apurado, aperfeiçoado. Então agora nessa paraxá ele diz, vê a manifestação divina. E isso você precisa que as suas faculdades mentais, cognitivas, emocionais, emotivas, o coração, estejam nessa techuvá constante com Deus, para que possa ter essa percepção de Deus. Então, a paraxá Re'ê, ela te eleva mais aonde você estava até a data de ontem. É mais elevação. Por isso, os nossos sábios falam que agora Moshe diz, né? Depois que ele nos ordena ouvir escutando Deus, agora ele diz, Re'ê, veja Deus, olhando para Deus. Resumindo isso, Deus é tudo, tudo é Deus. Nós precisamos aprender a olhar, ver Deus dessa forma, ver Deus em tudo. E assim os nossos sábios então diz que a grande, né, variedade, há grandes, né, variedades dentro da paraxá Re'ê de temas que nós vamos encontrar durante esta semana. Então nela Moshe começa o nosso recapitular, né, o conteúdo legal dos 3 livros anteriores, das escrituras precedentes à Torá, cobrindo as leis referentes aos sacrifícios, a idolatria, a kasherut, caridade, o ano sabático, a escravidão, as festividades. Assim o foco da paraxá, então ela desloca-se, né, dos princípios básicos do judaísmo, discutindo nas primeiras parashiot do 5º livro da Torá, Devarim, que significa palavras, para as obrigações específicas, né, que o povo judeu tem dentro desses aspectos. E esse foco se manterá até as próximas terceiras porções. Sob essa luz, então, a breve introdução da nossa paraxá, encabeçada pela declaração impressionante de Moshe, de que afinal podemos sim alcançar consciência. Aqui no caso é consciência, visão de Deus, da revelação da divindade. É o elo transicional que liga as primeiras 3 porções do livro de Devarim. As 4 subsequentes que teremos, dando o tom da matéria legal que virá em seguida. Depois de nos ter sido prometido que podemos, enfim, obter a dádiva divina da percepção direta de Deus e da relação imediata com Ele, a nossa comunhão, a nossa harmonia com Deus. Então, nós somos exortados a responder com esforços renovados e contínuos para refinar e elevar o mundo, até que ele também esteja apto para ver
a divindade diretamente. Então, a glória de Deus, né, será revelada e toda a carne haverá junta, né, que é a profecia de Isaías, capítulo 40, o verso 5. Então, nesse aspecto aqui, amados, o mundo, ele precisa ser refinado. E é importante, realmente, os Benei Noach, entre as nações, estarem focados na sua missão. Por isso que nós precisamos estar realmente sob a liderança rabínica. Não é cada um por si, Deus por todo, como diz o ditado popular. Cada um faz o que quer, né? Vamos, por exemplo, alguém aí, não estou contente aí com a liderança do Rav Yaakov, então o negócio é o seguinte, eu estou fora e eu vou fazer o meu grupinho, vou fazer a minha comunidade, eu vou juntar um povo aqui, um povo ali, eu vou fazer o meu corre, como diz aí na linguagem popular, né? Então, a realidade é o seguinte, amados, dentro da visão Benei Noach, dentro da Torá e dentro da sabedoria dos nossos mestres, através dos milênios, ela é bem clara. Nós temos que ter esse refinamento de que, afinal de contas, nós não somos superiores ao irmão primogênito. O irmão primogênito, o filho primogênito, o nosso irmão mais velho, o nosso irmão primogênito, o filho primogênito de Deus, nós não somos superiores a eles. A ele, vamos assim dizer, como povo, ok? Mas também não significa que nós estamos lá embaixo. Por isso a profecia fala bem claro sobre estarmos ombro a ombro com o povo judeu na nossa jornada monoteísta. E o primeiro grande pacto que Deus fez foi com a humanidade através de Noach, após o dilúvio. Então, após o dilúvio, toda a raça humana, sem exceção, vem da descendência de Noach. E toda a humanidade, sem exceção, estão conectados ao pacto com a humanidade após o dilúvio que Deus fez. Então, a nossa jornada monoteísta, como Benei Noach, não é cada um por si, Deus por todo. Eu vou fazer o que eu bem entendo, eu vou fazer o que eu quero e ponto final. Não. Por isso que nós precisamos ter uma liderança rabínica que está perfeitamente alinhada com a Torá, com o ensinamento dos sábios, dos milênios afora, e nessa conexão é que nós somos orientados e é aperfeiçoado a nossa jornada. Aqui na própria introdução nós vemos aqui sobre a questão do auto-esforço, que é o auto-sacrifício, não resta dúvidas. Então esse auto-sacrifício que depende de cada um de nós, é de podermos aprimorar de fato a nossa psique, a questão cognitiva, a nossa mente, e ao mesmo tempo, né, com equilíbrio, as nossas faculdades emotivas, o coração, etc. Certo? Então as nossas emoções precisam ter essa conexão. Mas nós precisamos sempre estarmos aí sob uma liderança rabínica. Porque se cada um for por aí fazendo o que bem entende, vira o quê? Vira bagunça. Certo? Vira bagunça. Então essa é a realidade. Então por isso, amados, não importa onde você esteja, o que importa é como você está caminhando. Qual é, de fato, o teu agir, a tua atitude nessa jornada monoteísta. Como Benei Noach. Você abandonou o mundo religioso das nações para abraçar uma fé monoteísta com fundamentos judaicos sob a liderança rabínica. Então, esta jornada monoteísta, ela não é um mercado de peixe, onde se fala, olha o peixe, olha aqui o bacalhau, olha aqui o dourado, olha aqui a traíra, quem quer? Não é assim não. Não é aquele negócio, levanta a mão aí, quem quer? Não é mercado de peixe. A nossa realidade como Benei Noach
É uma realidade que nós abandonamos a nossa vã maneira religiosa de servir a Deus. E nós encontramos no monoteísmo com fundamento judaico, sob a liderança de um rabino, nós encontramos o verdadeiro monoteísmo. Então nós precisamos irmos nos enquadrando, aperfeiçoando o ouvir, a visão, para que nós possamos ter essa conexão constante. Porque se nós estamos sendo devidamente apurados, aperfeiçoados, as nações precisam de nós. O povo não judeu precisa de cada um de nós, que estamos entre as nações, e o mundo precisa dessa apuração para serem devidamente purificados para a redenção final com Mashiach. Então, dessa forma, realmente, como diz os nossos sábios, falando da profecia de Isaías, capítulo 40, verso 5, a glória de Deus será revelada e toda a carne haverá junta. É uma profecia bíblica que fala que toda a raça humana verá Deus na sua revelação direta. Mas primeiro precisa passar pela devida purificação religiosa dentro do escopo do verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, entrar na era, entrar nos dias de Mashiach, com a sua revelação para a redenção final, para que o mundo seja completamente a casa de Deus. E então toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então, esta é a nossa realidade, e nós precisamos estarmos aí aptos para essa realidade. Então vamos devidamente apurar a nossa jornada monoteísta, e não é tempo, em hipótese alguma, de ficarmos brincando de crentões, mas é uma realidade de nós vivermos uma vida monoteísta, e sermos verdadeiros monoteístas, segundo aquilo que nós temos recebido, tanto da Torá como dos nossos sábios e da nossa liderança rabínica. Ok? A nossa primeira aliá, então, da nossa 47ª Parashá, está no capítulo 11 de Deuteronômio, a partir do verso 26, e nós vamos até o verso 12 e o verso 20, com a nossa leitura diária, mais os comentários de Rashi. Então vamos ver aí o que nós temos pela frente, iniciando a nossa semana. Bênçãos e maldições. Moisés continuou: Deus me deu instruções para ordenar-vos que organizeis uma cerimônia solene ao entrardes na terra prometida, a fim de formalizar a aliança entre vós e ele. Depois que atravessardes o rio Jordão, prossegui até as cercanias de Shechem, e postai-vos nos montes vizinhos Gerizim e Eival. Os levitas, situados no vale entre os montes, proferirão bênçãos e maldições específicas para o povo. Coloco diante de vós hoje a fórmula da bênção e da maldição que eles proferirão. Coloco diante de vós hoje a fórmula da bênção e da maldição. A bênção terá a finalidade de motivar-vos a escutar os mandamentos de Deus, vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. E a maldição, similarmente, se sucederá se não escutardes os mandamentos de Deus, vosso Deus, e em vez disso vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, que é a Torá, seguindo outras deidades que não conhecestes, porque servir ídolos no fim vos levará a transgredir todos os mandamentos de Deus. Ou seja, a idolatria, ela faz com que o idólatra
ele viole todos os mandamentos de Deus. É uma sequência. Não é que ele faz de repente da noite para o dia, mas na sequência da sua caminhada, ele vai transgredindo mandamentos e mandamentos. Verso 29, assim quando Deus, teu Deus, te levar à terra na qual estás entrando para possuí-la, posicionarás os que receberão a bênção sobre o monte Gerizim, e os que receberão a maldição sobre o monte Eival. Não estão esses montes do outro lado do rio Jordão, mas adiante após o rio na direção do poente, isto é, para o oeste, na terra dos canaanitas, que habitam na planície além de Gilgal, junto às planícies de Moré, em Shechem. Pois estáis atravessando o rio Jordão para entrar e tomar posse da terra que Deus vosso Deus vos dá. A maneira milagrosa pela qual atravessareis o rio vos dará certeza de que realmente tomareis posse da terra e vos assentareis nela, por mais impossível que tal feito possa parecer. Motivados por estas bênçãos e maldições, guardareis vossa capacidade de cumprir todos os decretos e normas que eu coloco diante de vós hoje, estudando constantemente as instruções da Torá para sua correta execução. Nessa primeira parte aqui, né, dos versos 26 até o verso 32, que finalizamos aqui, então, o capítulo 11, aqui, né, fala sobre as bênçãos e maldições no monte Gerizim e Eival, ou Eibal, né? E novamente nós vemos aqui, né, pela Torá escrita, a expressão vê, coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção é um estímulo para realmente fazer com que nós possamos escutar os mandamentos e as normas de Deus. E a maldição, ela é similarmente, caso não ouvir, não escutar, né? Então saberão quais são as maldições. Então também é um estímulo para permanecer nos mandamentos e normas do Eterno, né? E também nós vemos aí sobre a questão que quando aqui, né, a Torá escrito com os comentários de Rashi fala sobre estes montes não estão além do Rio Jordão, no sentido de que esses montes não estão lá no interior da terra prometida, na parte mais adentro da terra prometida. Aqui o que Moshe está mostrando, e os nossos comentaristas trazem, é que assim que atravessarem o Rio Jordão, esses dois montes estão ali, diante deles um pouco mais, né, a questão do poente, né, que fala, levando-os mais para o norte, mas beirando o Rio Jordão. Ali estão, então, os montes de Gerizim e Eival, né? Então, quer dizer, assim que vocês atravessarem um monte, vocês vão fazer isso. É nesse sentido que está dizendo. Não no sentido de esperar conquistar a terra, poder adentrar mais no interior da terra para depois fazer isso. Não. Imediatamente atravessando o Rio Jordão, então esta cerimônia solene, oficializando a entrada da terra prometida, ela é exatamente nos dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição. E qual é a finalidade do monte da bênção? Motivação para prosseguir estudando e guardando e aperfeiçoando a obediência dos mandamentos e as normas divinas. Qual é o objetivo do monte onde as maldições serão lançadas? É exatamente a mesma coisa. Para que as maldições te chamem a atenção, para que você não deixe de ouvir, não deixe de escutar a voz de Deus através dos seus mandamentos e suas normas.
certo? Então, é nesse sentido aí. A partir do capítulo 12 agora, nós vamos então ver sobre a questão da erradicação da idolatria. Capítulo 12, do verso 1 até o verso 4, a erradicação da idolatria, e depois do verso 5 ao verso 10, né, nós vamos ver aí quais são as orientações, né, o princípio das orientações que realmente Deus dá sobre a questão do culto centralizado. Então vamos lá, erradicação da idolatria. Além dos mandamentos que se aplicam onde quer que habiteis, esses são os decretos e normas específicos que primeiro guardareis estudando como executá-los corretamente, e depois cumprireis na terra que Deus de teus antepassados, te deu para possuíres todos os dias que viverdes sobre a terra. Sempre que deparardes em um local em que as nações residentes sirvam ídolos, erradicareis completamente as suas deidades de todos os lugares em que as nações que desapossareis os adoravam. Tenho elas instalado esses ídolos sobre os montes altos, sobre as colinas ou debaixo de toda árvore viçosa. Especificamente, demolireis seus altares de múltiplas pedras, sobre os quais só ofertavam sacrifícios, e as suas deidades. Quebrareis seus pedestais monolíticos, erigidos originalmente apenas como monumentos às suas deidades, porém, mais tarde adorados como ídolos, né? É o famoso obelisco, né? Uma coluna colocada ali em homenagem às divindades, mas depois o próprio obelisco acabou se tornando objeto de idolatria. Normalmente você vê isso daí nas nações, né? Como disse o profeta, cada nação anda em nome do seu ídolo, mas nós andamos em nome do nosso Deus desde agora e para sempre. Hashem é o nosso Deus. Então, dentro desse aspecto, você observa aí, né, esses obeliscos, né, essas deidades que geralmente se colocam na entrada das cidades, né? E ali você vê esses obeliscos, essas divindades, né? Então, quebrarei seus pedestais monolíticos, erigidos originalmente apenas como monumentos às suas deidades, porém mais tarde adorados como ídolos. Queimareis no fogo suas árvores endeusadas e cortareis as imagens esculpidas de suas deidades. Além disso, destruireis a aura que envolve os nomes de tais ídolos daquele lugar, chamando-os por apelidos pejorativos que indiquem que eles são o oposto da representação que seus adoradores faziam deles. As pedras e as árvores são inocentes, porém, visto que foram usadas por providência divina para a prática desse pecado, devem ser destruídas. Dessa lei, podeis concluir a fortiori que será punido o ser humano que fizer outro pecar. Não fareis assim a Deus, o vosso Deus. Ao contrário, tratareis seu nome com respeito, nem sequer o apagareis de uma tábua ou documento escrito. De igual modo, não destruireis seu altar, nem diretamente desmantelando-o, nem indiretamente imitando o comportamento de nações idólatras, assim perdendo o mérito que vos dá direito à presença do tabernáculo e do templo, e fazendo-o ser destruído por exércitos estrangeiros invasores, né? Aqui nós temos, na realidade, amados, dentro dessa questão aqui, erradicando a idolatria, tudo aquilo que é objeto de idolatria deve ser destruído. E tudo aquilo que se refere ao nosso Deus, em hipótese nenhuma, ele pode ser usado à semelhança do que era usado na idolatria. Simplesmente assim, né? Quando fala aqui, ó, no comentário de Irache, né,
dessa lei podeis concluir a fortiori que será punido o ser humano que fizer outro pecado. O que significa a fortiori, né? Que é uma expressão grega. Então, a fortiori significa por causa de uma razão mais forte, ou com muito mais razão. Ou seja, dessas leis podeis concluir que a causa de uma razão mais forte, que é exatamente o quê? A Torá, os seus mandamentos, as suas normas, o que significa que será punido o ser humano que fizer outro pecar. Então, aquele que comete idolatria e leva outros a pecar com a idolatria, eles serão devidamente punidos. Nós temos, né, as nossas 7 leis universais, que elas estão em consonância com os 613 mandamentos, que são específicos para os judeus, e ao mesmo tempo as 7 leis universais mais os 613 mandamentos, esses 620 mandamentos, eles estão perfeitamente em harmonia, em consonância, em fusão com as 2 tábuas que Deus entregou a Moshe. As primeiras foram destruídas por causa do bezerro de ouro, e as segundas tábuas Moshe as confeccionou, levou ao monte, e Deus novamente escreveu, né, nas 2 tábuas. Qual a diferença da primeira e da segunda? E, aliás, na realidade, há algumas diferenças, né? As primeiras tábuas, elas foram talhadas pelo próprio Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus, e, portanto, as primeiras tábuas, quando Deus escreveu as 620 letras que perfazem os 10 ditos, as 10 palavras, que estão exatamente 613 mandamentos para judeus e as 7 leis universais para os não-judeus, essas 613 letras, fazendo os 10 ditos, elas, com escrita com o dedo de Deus, elas atravessaram as tábuas. Então, elas não foram gravadas na superfície das tábuas. Pelo contrário, elas perfuraram a tábua de um lado ao outro. E segundo os nossos sábios, falam que olhando para as tábuas, tanto de frente como do outro lado, você veria normalmente os 10 ditos de Deus. Então não importava de jeito, aliás, na realidade, as 2 primeiras tábuas, elas não tinham frente e trás. Ela era frente, só frente. Se virasse a tábua, querendo achar que estava olhando as tábuas, né, por detrás, iriam ver as letras de forma invertida, não veriam, veriam elas normalmente. Esse foi um dos milagres das primeiras 2 tábuas, ok? Nas segundas 2 tábuas, com a ação do ser humano, representada por Moshe, então, quando Deus escreveu nas segundas 2 tábuas, então as letras já não perfuraram de um lado ao outro. Então, elas foram gravadas nas tábuas, ou seja, a superfície, né, das 2 tábuas, então elas foram com o dedo de Deus, então elas foram talhadas. Então, Deus gravou nas tábuas, nas segundas 2 tábuas, os 10 ditos. Resumindo, e para a gente continuar em frente, isso significa que os nossos corações de pedras, Deus, ele quer gravar de fato os seus 10 ditos, para os 10 mandamentos, para que possamos realmente esses decretos, esses mandamentos, estas normas, nós possamos aperfeiçoar o aprendizado e a obediência. Ponto. Vamos seguir em frente. Então, dessa forma aí, né, amados,
não podeis usar, né, as coisas de Deus, muito menos aquilo que está concernente ao nome de Deus, à semelhança dos idólatras. Então, o que acontece com os idólatras? Os idólatras, eles colocam o nome das suas divindades em qualquer lugar, usam de qualquer forma e podem observar, né? Inclusive fazem piadas, né, com o nome das suas próprias divindades. Nós não podemos fazer isso, em hipótese nenhuma. Por isso, né, nós, como Beneinor, nós precisamos tomar cuidado, né? As pessoas, nós não podemos colocar o tetragrama sagrado inscrito em qualquer lugar. Aliás, não é nem para escrever o tetragrama sagrado. Somente no Beit HaMikdash é para se escrever o tetragrama sagrado. Então, o tetragrama sagrado, ele está fora de cogitação, de você querer escrever em qualquer lugar que seja. Está fora de cogitação, ok? Depois, né, tem mais profundamente aí como se usa o nome, o tetragrama sagrado, né? Havaye é a forma como a Kabbalah traz nesse sentido aí, ok? Então, também dentro desse aspecto aí, nos fala que nós não podemos tratar o nome de Deus. Então, tem pessoas, por exemplo, né, entre as nações, que colocam, né, entre aspas, né, algo referente ao nome de Deus nos seus comércios, na sua oficina, e por aí afora vai, né? Então, e usam muitas vezes, e na maior parte das vezes, usam de forma indevida e em lugar indevido, né? Tudo que se refere ao nome de Hashem, ele deve ser usado dentro de um ambiente realmente puro e santificado. Não que o seu trabalho, a sua propriedade, os seus bens, né, não o são. Não é isso. É que não é para ser usado. É uma questão de respeito, de reverência, né? Então, é diferente de você colocar, por exemplo, oficina Shalom, por exemplo, né? E você colocar lá oficina e usando alguma coisa referente ao tetragrama sagrado, né? Então, não é, né? O nome de Deus é algo muito sublime, né? Então, por isso, nós temos dentro das nossas 7 leis universais, nós temos a primeira lei universal sobre a idolatria e a segunda lei universal sobre blasfemar, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse aspecto aí. A partir do versículo 5, né, então até o verso 10, nós temos aí a questão do culto centralizado, que os nossos sábios dizem assim. Aliás, a Torá escrita com os comentários de Irache diz assim: ademais, em vez de ter múltiplos locais de culto, como os idólatras, dirigireis vossa atenção unicamente ao lugar que Deus, vosso Deus, escolherá, dentre todas as vossas tribos, para a ele ligar seu nome. Vejam aqui, ó, para a ele, este lugar que Deus escolher, para ligar a este lugar o seu nome. Então nós vemos aqui, né, no verso 5, no capítulo 12, a instrução correta sobre a questão do culto centralizado e onde é para ser usado o nome de Deus. O lugar que Deus, vosso Deus, escolherá dentre todas as vossas tribos, para a ele ligar seu nome. Buscarei sua presença e só ali irás para ofertar os teus sacrifícios. Essa diretiva se aplicará primeiramente ao local interino, semi-permanente, que Deus estabelecerá para o tabernáculo, antes de vos ordenar a construção do templo permanente. Ou seja, a partir do momento que eles entrarem e conquistarem a terra prometida, Deus vai dar uma direção aonde que eles vão colocar o tabernáculo, o mesmo do deserto, o Mishkan, porque é um lugar provisório, ainda não é o permanente. Quando Deus indicar o lugar permanente, é quando ele vai indicar a sua construção, a qual o rei Davi foi proibido de o fazer, mas o seu filho Salomão foi ordenado fazer, né? Então, é o grande templo em Jerusalém.
Levareis ali a este local interino vossas oferendas de elevação obrigatórias, vossas oferendas de paz obrigatórias, vossos dízimos, tanto dízimos sobre animais como segundo dízimos sobre produtos vegetais, para lá comê-los, os primeiros frutos, como segundo dízimo sobre produtos vegetais, para lá comê-los, os primeiros frutos elevados por vossa mão, os objetos de vossos votos sacrificiais e de vossas consagrações sacrificiais, e os primogênitos de vosso gado e do vosso rebanho, para que lá sejam ofertados. Comereis as partes do sacrifício e dos dízimos designados para vosso consumo, ali, diante de Deus, vosso Deus. E vos alegrareis com o êxito de todos os vossos esforços, vós e vossas casas, ofertando oferendas de paz voluntárias conforme Deus, teu Deus, te abençoou. Na realidade, resumidamente, era uma verdadeira festa, uma festa contínua, ok? Essa restrição não se aplicará nos períodos em que o tabernáculo se encontrar em lugar temporário, em contraposição ao lado interino, ao local interino e ao permanente. Assim, desde o momento em que atravessardes o rio Jordão, até quando se estabelecer o local interino, vos será permitido erigir altares privados. Não obstante, não agireis para com esses altares privados do mesmo modo que procedemos aqui hoje, para com o altar do tabernáculo, sacrificando sobre eles tanto oferendas voluntárias como oferendas obrigatórias. Neles só ofertareis os sacrifícios que cada indivíduo considera apropriado por si mesmo, isto é, oferendas voluntárias. Assim tereis de ofertar vossas oferendas obrigatórias no tabernáculo, mesmo que ele seja em local temporário. Podereis erigir e utilizar altares privados, porque ainda não tereis chegado nem ao primeiro lugar de descanso do tabernáculo interino, nem à herança final permanente, que Deus, teu Deus, te dá, para que nela seja estabelecido o seu templo. Uma vez que uma ou outra dessas estruturas esteja em pé, porém, o uso de altares privados será proibido. Contudo, quando o santuário interino deixar de funcionar, novamente vos será permitido ofertar sacrifícios voluntários sobre altares privados, até que se estabeleça o santuário permanente. Só podereis estabelecer um templo permanente depois que atravessardes o rio Jordão, depois que vos assentardes na terra que Deus, teu Deus, o vosso Deus vos dá como herança, depois que ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, e depois que habitardes na terra com segurança. Aqui nós finalizamos então a nossa primeira aliá. Nesse sentido aqui, amados, o culto que a Torá fala para nós, o culto centralizado, é exatamente o Beit HaMikdash. Então é ali o encontro especial com Deus que será definitivamente colocado, o templo permanente. Por isso que Mashiach, o justo e verdadeiro Mashiach, se revelará, trará os exilados dos 4 ventos do planeta, de leste a oeste, de norte a sul, para Eretz Israel. Em seguida, o templo, o terceiro e definitivo templo, será construído, Mashiach, e juntamente com as tribos de Israel e juntamente com Deus, fazendo a construção do terceiro e definitivo templo, o Beit HaMikdash em Jerusalém, que permanecerá eterno. Enquanto isso, a terra estará passando pela sua redenção final, e no final do reinado de Mashiach, então Mashiach estará entregando definitivamente a Deus, o único e o verdadeiro Deus e Salvador, o único e o verdadeiro Rei dos Reis,
estará entregando definitivamente o seu Filho primogênito às nações e toda a terra e todo o universo, para que esse universo seja plenamente o lar de Deus, e esta terra, esse planeta, seja definitivamente para todo sempre a morada de Deus, a casa de Deus, onde ele estará no meio do seu povo. Por isso, amados, temos aí rever Deus, olhando para Deus. Não perca de forma alguma essa grande oportunidade. Lembrando que a maior dádiva que Deus concedeu às nações, à humanidade, é a vida eterna. Baruch Hashem, um bom início de semana, bons princípios de meditação, reflexão na nossa nova paraxá. Seja forte, seja luz, vê, olhando para Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.